Olá a todos! Então, muitos investidores querem uma coisa aparentemente simples: investir no mundo inteiro com um único ETF. Parece fácil, não é? Mas qual escolher? Bem, hoje vamos olhar para duas formas completamente diferentes de fazer exatamente isso. E cá está ela, a pergunta de 1 milhão de euros. Como é que se investe no mundo inteiro? A verdade é que não há só uma resposta. Depende muito da filosofia de investimento de cada um. E nós vamos explorar duas das mais conhecidas. Pronto, vamos então conhecer os nossos dois concorrentes. De um lado temos o VUC, a que vamos chamar o Globetrotter, o viajante do mundo. E do outro, o IS3S, o nosso caçador de valor. Estes nomes já dão uma bela pista sobre a estratégia de cada um, não acham? É precisamente isso que vamos desvendar agora. Vamos a isso? Ok, vamos lá. Um mundo, mas duas estratégias completamente diferentes. É importante perceber logo à partida a diferença na abordagem, porque apesar do objetivo ser o mesmo, crescimento global, o caminho que cada um segue, bem, não podia ser mais diferente. Então, o VWC. A estratégia aqui é simples e direta. Comprar o mundo. Ele segue o índice FTSE All World, o que na prática quer dizer que o seu objetivo é ter um bocadinho de tudo, em todo o lado. Empresas de países desenvolvidos? Check. Mercados emergentes? Também. A ideia é a diversificação máxima. É mesmo aquela abordagem clássica de comprar o mercado e pronto. Agora, o IS3S é outra história. É muito mais seletivo. Em vez de comprar tudo, ele segue o índice MSCI World Enhanced Value. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele não compra às cegas. Pelo contrário, anda ativamente à caça de empresas que parecem estar em saltos, subvalorizadas pelo mercado. São as famosas value stocks. E atenção, esta caça acontece apenas nos mercados desenvolvidos. Ok, a filosofia está percebida, mas e na prática? Como é que estes dois se comparam nos detalhes mais importantes? Globetrotter contra caçador? Vamos ver quem se sai melhor nas métricas. Vamos espreitar a ficha técnica. O VVCE é da Vanguard, o IS3S é da iShares, duas gigantes, claro. O custo, o famoso TER, é muito parecido. O VVCE leva uma ligeiríssima vantagem, com 0,22%, mas a grande diferença está aqui, no tamanho. O VVCE é um colosso, com mais de 23 mil milhões de euros sob gestão. O IS3S, apesar de grande, fica-se pelos 3,4 mil milhões. É uma diferença brutal. Mas é agora que a coisa fica mesmo interessante. Vamos abrir o capô e ver o que está lá dentro. E, preparem-se, porque as diferenças são gritantes. Vamos ver como é que estas duas estratégias se traduzem em carteiras que não podiam ser mais diferentes uma da outra. Primeiro, o VWC. E que número? Quase 3.600. É esta a quantidade de empresas que estão dentro deste ETF. Isto mostra bem a ambição. Diversificação total. É ser dono de uma fatia minúscula de praticamente todas as empresas importantes do mundo. E agora, o IS3S. Uau! O contraste é abismal. Apenas 391 empresas. E não é engano. É mesmo a estratégia a funcionar. Uma carteira muito, mas muito mais concentrada. Só com aquelas empresas que passaram no exigente filtro de valor. E geograficamente, o que é que isto significa? Bem, no VVGC, esta é a consequência direta da estratégia de comprar o mercado. Como o mercado americano é o maior do mundo por larga margem, o ETF acaba com a exposição gigante aos Estados Unidos. Estamos a falar de quase 60% da carteira. Agora vamos comparar com o IS3S. A sua caça por valor leva-o a sítios muito diferentes. Reparem, a exposição ao Zawe é bem menor, pouco mais de 36%. E olhem para o Japão. Assumiu um protagonismo enorme, com quase 24%. Fica claro como a procura por valor pode levar a uma fotografia geográfica completamente distinta. E se havia dúvidas, esta imagem resolve-as todas. É o resumo perfeito das duas filosofias. No topo do VVCE, os nomes do momento, os gigantes tecnológicos de crescimento, Nvidia e Microsoft. Já no S3S, a história é outra. O topo é ocupado por empresas como a Cisco e a Qualcomm, nomes mais, digamos, tradicionais, que a estratégia acredita estarem a um bom preço. Ok, a teoria é muito gira, mas vamos ao que realmente interessa a toda a gente, certo? Performance. Qual destas estratégias é que se portou melhor? Chegou a hora de olhar para os números. E, olhando para os retornos, os dados contam uma história bastante clara. Quer seja no último ano, nos últimos 5 anos, ou mesmo desde o início deste ano, o IS3, o nosso caçador de valor, tem estado à frente do VWCE. Pelo menos no passado recente, em termos de retorno puro e duro, a estratégia de valor parece ter levado a melhor. Mas esperem lá, o retorno é só uma parte da equação. E o risco? Uma viagem mais calma pode ser tão ou mais importante do que chegar ao destino. Porque ter um retorno mais alto, mas com o coração nas mãos a cada curva, se calhar não é para toda a gente.
E é aqui que a história ganha contornos ainda mais interessantes. Estamos a ver a volatilidade, ou seja, o quão nervoso é o preço, e o Max Drawdown, que é basicamente a maior queda que sofreu. E olhem para isto, o IS3S não só deu mais retorno, como historicamente teve menos oscilações e quedas menos acentuadas. Parece que a viagem foi mesmo menos atribulada. E esta métrica é a cereja no topo do bolo. Basicamente, o que isto nos diz é quanto prémio é que se recebeu por cada unidade de risco que se correu nos últimos 5 anos. E, mais uma vez, o IS3S sai por cima, com um rácio de 1,17 contra os 0,97 do VUVCA. Ou seja, historicamente, recompensou melhor o risco que os investidores correram. E agora, depois de vermos isto tudo, a questão é como escolher. Bem, não há uma resposta certa para toda a gente. O que há é uma escolha que se alinha mais com o estilo e a filosofia de cada um. Vamos lá resumir os perfis. De um lado, o VWCE, o nosso Globetrotter. Este é para quem acredita na força do mercado no seu todo. Quer-se a máxima diversificação possível, incluindo os mercados emergentes, e aceita-se o que o mercado dá, mesmo que isso signifique, como agora, ter muito peso em tecnologia. É a aposta de que, no longo prazo, a maré sobe para todos os barcos. Do outro lado, o IS3S, o caçador de valor. Este é para quem acredita que, se calhar, é possível ser um bocadinho mais esperto que o mercado. Foca-se em encontrar as tais pechinchas apenas nos mercados desenvolvidos, o que dá uma carteira mais concentrada, mas que, como vimos, historicamente tem dado retornos ajustados ao risco muito fortes. E ficamos com esta pergunta a ecoar. Para o futuro, em que cavalo apostar? Na força bruta do mercado total representada pelo nosso Globetrotter ou na astúcia de encontrar valor escondido como faz o nosso caçador? Como sempre, o passado não é garantia de futuro e a resposta a esta pergunta é que vai ditar qual destas duas histórias terá o melhor final. Fica para pensar.